Se todo dia seu tempo recomeçasse, se você estivesse preso no mesmo dia, o que você faria? No começo, você se sentiria sortudo e começaria a gastar dinheiro igual louco, porque no final tudo recomeçaria. Em breve, você perceberia que a vida não é nada interessante, então você procura diversão nas apostas, no crime e coisas assim. Você não precisa se preocupar com as consequências, mas é irritante que tudo que você fez vai ser em vão. Você quer sair dessa vida? Então esteve tentando se matar, mas toda vez que você acorda no dia 7 de julho de 2020, sim. Então, hoje é o dia que eu completei 1000 anos. Uau! Responde uma mulher para nosso protagonista. Mas você precisa inventar uma história tão louca só para pegar uma garota? Então, aquela waifuzinha tá dizendo, essa tática já é antiga. E o nosso prota só responde, o que eu disse é verdade, eu sei milhares de línguas e minhas habilidades de hacker são as melhores. Agora, você deve estar se perguntando por que alguém como eu iria querer te pegar. Porque amanhã eu vou acordar no dia de hoje, e se eu te comer, eu vou fazer qualquer outra coisa. É inútil. A mulher tá sem entender nada pensando. É a primeira vez que eu conheço alguém assim. Não sei como me comunicar. Então ela tá mandando várias mensagens pra melhor amiga pedindo ajuda pra ir embora. E o prata só responde, ela não virá. E ela pergunta, como você sabe? E ele diz, o ex-namorado dela do nada voltou com ela. Então ela vai ficar com ele. E ela só diz, para de mentir. Em 9 minutos e 13 segundos ela vai te ligar. Eu espero. Então ela diz, se ela não ligar, você tá morto. Então um cara aparece atrás dela com um cigarro e pega no braço dela dizendo, ei delicinha, você acabou de barrar em mim. Beba uma conosco e te perdoamos. Então a mulher já pergunta, quem é você? Me deixa. E o valentão diz, ei, não seja assim, vamos nos divertir. Mas o prota ali sentado numa pose B10 só fala, espera um pouco. Você, vem cá. Enquanto o cara vai, ele, o que caralhos você quer? Enquanto lança um peteleco no cigarro jogando na direção do prota, mas ele não se mexe. E o cara fica sem entender nada. Por que ele não desviou? Ele previu a minha previsão, então ele vai pra dar um soco no prota. E o prota desvia novamente e lança uma porrada na besta do cara, fazendo ele cair longe. E todo mundo fica, que porra é essa? E o prota só fala, bem na hora, agora. Então, vem a gangue pra cima dele. Como você ousa encostar no meu homem? Você é um homem morto. Então, ele diz, você cresceu, hein? É assim que Zal ensinou seu irmão mais novo? Então, o cara já fica assustado, você conhece meu irmão? Então, o prota liga pra alguém e fala, tudo bem, Zal, seu irmão só tava causando os problemas aqui. Então o cara fica, quem é você? E como tem o número dele? E o prota continua, se você não quiser começar uma guerra na China, então faça o que eu disse na reunião de maio. Então o cara fala, você sabe até da reunião de maio? E o prota continua, controle seu pessoal na próxima vez, não vai ser só uma ligação. Me desculpa, perdão, não vai se repetir. Então todos eles abaixam a cabeça enquanto pede perdão por nossas ações e devolve o celular para ele. E o prata diz, estou de bom humor hoje, então vou deixar vocês irem. E aquela mulher fica toda impressionada mijando guaraná perguntando quem é esse cara. E aí, na hora exata que ele falou, a amiga dela liga pra ela. Ei amiga, me desculpe, mas meu namorado voltou e eu não posso ir pro bar agora. Vou te levar pra jantar amanhã, tchau. Então ela fica assustada, olhando pro prota e diz, isso é impossível. E o prota só responde, não é impossível, venha comigo. Então a menina olhando pra ele diz, eu ainda não acredito. E ela, quando chega lá, vê o carro do prota. E ela pergunta, esse é seu carro? Ele diz não. E ela pergunta, você roubou um carro? E ele fala, não importa. Amanhã ele vai estar de volta pro dono. Então ela fala, você não vai deixar uma mulher bêbada e gostosa ir sozinha pra casa à noite, né? Então o prota muito red pill fala, perdão, não estou interessado numa mulher que usa uma porrada de maquiagem pra parecer bonita. Então aquela mulher fica muito puta com ele e manda ele esperar. Mas aí, quando ela tira a maquiagem, ela pergunta, e agora? Ele diz, bem, 9/10. Quer ir pra minha casa? Assim eu provo que não estou mentindo. Não se preocupe, a cama é de casal. Então, ela toda tatuazinha fala, se você tentar fazer qualquer coisa comigo, chama a polícia. E rapaziada, pega a visão dessa mulherzinha que o prota tá sendo todo shed com ela. Então o prota dá um sorriso e sai dali. Então, outro dia chega e o prota finalmente acorda. E ele pensa, mais uma vez, 7 de julho, aquela belezura se foi. Até que de repente ela fala, ei, você não disse que o dia ficava se repetindo? Agora me explica.
por que caralhos hoje é dia 8? Então o Prota levanta todo assustado enquanto pensa, 8 de julho, como assim? Então o capítulo começa com a mulher batendo na porta do banheiro e dizendo, Yu-Chen, que tipo de homem se esconde no banheiro? Você não disse que ia me explicar? Então o Prota tomando um banho pensa, isso não é um sonho, o tempo começou a andar, eu finalmente estou livre dessa pegadinha do tempo. Então ele fica todo bobo comemorando, mundo, estou aqui, espere por mim. Então, de repente, uma mensagem do sistema aparece para ele. O anfitrião passou no teste do milênio e o sistema da reencarnação de tempo foi iniciado. Então o Prota se pergunta, isso é um sistema? Eu despertei ele e aparecem várias informações dele e ele pensa, meus atributos físicos são bem ordinários, mas minha força mental é bem alta. O que esse reset de tempo significa? Posso resetar o tempo quando quiser? E o sistema responde ele, sim, o host pode escolher travar e resetar o tempo atual. O ponto de reset é às 7 da manhã. Lembrete, a primeira vez que você travar o tempo ou resetá-lo no mesmo dia, você vai consumir um ponto temporal, e cada vez que você resetar ele de novo, vai dobrar a quantidade. Se você resetar muitas vezes no mesmo dia, vai perder todos os pontos temporais desde que você só resete uma vez por dia, sem problemas, pensa o Prota. Então ele continua pensando. De qualquer maneira, reset passivo e reset ativo são duas coisas diferentes. Antes, eu estava preso no tempo, mas agora eu posso controlar ele. Antes da reencarnação, eu era só um estudante ordinário sem habilidade, mas agora eu tenho 1354 habilidades no nível máximo. Eu tenho 1000 anos no mesmo dia. E essa é a melhor prova. Agora que o tempo voltou ao normal, vou ter uso para todas as minhas habilidades. Então, aquela mulher tá ouvindo ele falar tudo isso e diz, esse cara é louco. Então ele abre a porta e sai. E ela pergunta, então, tudo bem? E ele fala, esse é o melhor dia que eu tive em 1000 anos. E aquela mulher fica puta, ainda vai insistir nessa merda? Então, ele ouve alguém batendo na porta e alguém tá gritando, como você ousa roubar o carro do nosso chefe? Você é um homem morto, abra a porta, porra. Então, aquela mulher olha na porta e vê que é um monte de valentão. E eles estão lá xingando, e ela bota o dedo nele e fala, é sua culpa por roubar o carro de alguém, agora eles estão atrás de você. E ele fala, eu não sabia que seria um dia normal, coincidentemente eu roubei o carro do Wang. E ela fala, bem, ele é alguém bem famoso do submundo, e você agora está sendo caçado por ele, isso não é ótimo? Ele tem uma grande história de superação. Os pais deles apanharam de trabalhadores sociais contratados por terceiros e sua raiva ele os destruiu em pedaços e foi sentenciado de 3 a 5 anos de prisão. Depois de ser libertado, ele começou a trabalhar nas ruas e ficou conhecido por sua inteligência. Então o Prota continua, mas agora ele é um dos peixes grandes da China e é bem poderoso. E aquela mulher fala, você roubou o carro desse cara, já era pra você. Mas o Prota só diz, esse é um problema bem pequeno. Ontem, eu acabei usando o nome do Li Gongyi. Se não cuidarmos disso direito, é provável que seremos caçados e mortos. Então, aquela mulher assustada pergunta, o que você vai fazer? Ele diz, simples, vou só recomeçar. Então, ele usa, sistema, quero usar o reset temporal. Então, uma luz brilha entre eles e aquela mulher tá vendo tudo isso e o sistema avisa. O anfitrião vai resetar o tempo pela primeira vez em 8 de julho de 2020. Isso vai consumir um ponto temporal, começando. Então, resetado com sucesso. Pontos restantes, 364.999. Rapaziada, o Prota é basicamente um deus do tempo agora. Então, aquela mulher tá mandando ele explicar novamente. E ele diz, realmente funcionou. E ele tampa a boca dela e fala, não tem tempo para explicar. Se vista. Então ela morde o dedo dele e ela fala, ei, eu sabia que você seria responsável, mas não pensei que você seria assim. Então ele fala, o carro que eu roubei pertence a um homem chamado Wang Zhong, e seus homens vão chegar aqui em breve. É óbvio que eu não tenho medo, é mais por você. Então ela foca suas atenções nele e fala, você sabe quem eu sou, se sabe, vai ter que implorar pela minha colaboração. Então ele agarra ela para a cintura todo shed e fala, assim como você me implorou ontem à noite. Então ela já fica corada e fala, eu vou te deixar morrer, mas o Prota só continua. Desculpa te desapontar, mas eu conheço alguém para consertar isso. E ela pergunta, que tipo de pessoa? E ele fala, uma mulher.
uma com muito amor. Então o capítulo começa e eles estão no carro em uma perseguição, e vários capangas estão atrás dele gritando que é o carro do chefe. Então, quando eles vão atirar, ela diz: eles têm arma. E ele continua: essa é a parte mais divertida, se prepara. Ele acelera, então a mulher começa a reclamar: você é louco por ir tão rápido. E ele diz: não posso fazer nada, se me pegarem, tô morto. Então os outros caras estão mandando pegar eles e correndo atrás deles. Então a cena muda pra alguém falando no telefone, e essa mulher tá falando com o Prota e ele diz: senhora Lee, tô passando pra te lembrar que você tem um traidor na sua empresa que vai fazer você perder a aposta. Então ela começa a gritar: quem é você e como você sabe do Sr. Lee da aposta? E ele diz: tenho minhas fontes e posso te falar mais do seu irmão. Mas aí, de repente, alguém bate no carro dele e aí ele fala: mande alguém para me encontrar no andar de baixo no seu escritório em meia hora e vamos conversar pessoalmente. Então a mulher fala: quero saber quem é você. Mas aquela mulher já começa a gritar: estamos presos, eles não podem nos prender. Mas o Prota simplesmente olha e fala: olha esse drift insano. E lança ali uma driftzeira na frente dos caras que eles ficam sem entender nada e sai deles. E simplesmente acelera e some na frente dos caras. E a mulher tá lá sem corpo, sem entender nada, e ele fala: chegamos na sua casa. E ela pergunta: como você sabe onde eu moro? Não vou perguntar, você vai falar que viveu por 1000 anos. Mas você dirige bem, onde aprendeu? E ele diz: eu pratiquei minha vida inteira. Eu morri muitas vezes para aprender a dirigir assim. Não aprenda de mim. Eu tive muitas chances, mas você só tem uma, gata. E ela simplesmente olha para ele e fala: pare de mentir, você tem meu número, mas não acho que estou à sua disposição. Mas aí o Prota simplesmente ignora ela e acelera com tudo. E ela fica lá olhando e pensa: esse bastardo, ele me enganou a noite toda e acha que eu vou responder ele. O que aconteceu na noite passada foi provavelmente algo planejado pela minha amiga. Ou ele não saberia onde eu vivo. Vou perguntar para ela. Você não me escapa. Então a cena muda para outro lugar. Lu Robing, na superfície, é uma empreendedora de Dongai City, mas a história dela é bem complicada. Um homem que pode destruir a China do leste inteira é o irmão dela. Lógico, porque ela é uma mulher gostosa. Eu já me relacionei com ela. Então o Prota chega com segurança enquanto é anunciado por ele. Então a mulher diz: desça primeiro. Wu Chen, 22 anos, graduado em Ciência da Computação na Universidade de Dongai. Seu pai é Wu Dai, sua mãe é Zhang Shushan. Os dois têm um pequeno restaurante. Também você tem uma irmã no colegial chamada Wu Jiao. Então o Prota já responde ela: você é boa. Tanta informação só com meu número. Então aquela mulher rasga o papel e fala: você parece ordinário, mas alguém ordinário não saberia da aposta. Quem é você? Então o Prota só olha ela de cima para baixo e fala: não sou ordinário, eu sei de muitas coisas importantes para você, como quem é o traidor da sua empresa. Se você me der 10 milhões eu te conto a identidade dele. E ela responde: então você tá me falando para dar 10 milhões a um homem desconhecido por ser uma informação que eu nem sei se é verdade, enquanto aponta uma pistola na cara dele. E ela só diz: você acha que eu vou aceitar? Se não explicar agora, você morre. Então o Prota levanta uma mão e fala: eu sei que você realmente atiraria, mas sem isso? Como? Enquanto tá segurando o carregador da pistola e tira a arma de lá. E ela, olhando a pistola já assustada, vendo que tá sem o carregador, pensa: minhas pistolas estavam embaixo da mesa, como ele tirou as balas? Será que quando... Então ele interrompe ela e fala: como eu disse, sou um homem de negócios, inteligente, e como eu removi as balas, é a parte da minha inteligência. Senhorita Lee, por favor, confie em mim. Eu também não quero te machucar. Estou aqui por dinheiro. E ele pensa: ela sempre precisa de um motivo e faz sentido fazer por dinheiro. Faz mais sentido falar de dinheiro para baixar a guarda psicológica dela. Então ela só senta e fala: me fala o que mais você sabe. E o Prota continua: você é a filha mais velha da família Lee. Mas já que você foi tratada diferentemente como uma garota, você queria lutar para provar a todos que mulheres podem ser mais fortes que homens. Mas você sempre acabou estando na sombra do seu irmão. Sua mãe sempre te ajudou, mas depois que ela se divorciou do seu pai e saiu, ela começou a namorar outros homens e ficou chata, ameaçando te matar se você não se casasse com Jing Huilong. Você queria correr e desistir do casamento, mas você não podia ir embora por estar preocupado com a sua mãe. Para desmotivar o Jing Huilong, você teve 3 namorados falsos,
mas acabaram ficando uns piores que os outros. O primeiro se matou, o segundo foi pro hospício e o terceiro foi incriminado e provavelmente não vai sair de lá. Jing Huilong é um homem cuidadoso. Ele fez tudo isso para que nenhum outro homem chegasse perto de você depois de ouvir as notícias. Para escapar do casamento, você e Jing Huilong fizeram uma aposta secreta. Você e Jing Huilong abriram um negócio cada, e o que tivesse maior em 5 anos ganhava. Mas a coisa que você não sabe é que Jing Huilong roubou alguém do seu lado e fez dele um espião. No dia do lançamento, ele vai arruinar tudo. Preciso continuar? E a mulher já fica olhando para ele calada e já vai assinando um cheque de 10 milhões. E oferece a ele: me conte quem é o traidor. E ele fala: sim, eu vou. Mas, de repente, alguém bate na porta e entra. Senhorita Lee, preciso que você assine isso. Mas aí o prota já pega ele e fala: é ele, enquanto bate ele com a cabeça na mesa e já bota a pistola na cabeça dele. E o cara já fica todo assustado perguntando: do que você tá falando? Então o prota fala: esses 5 milhões de dólares na sua conta bancária suíça são o quê? Que 5 milhões? Do que você tá falando? Senhorita, ele está errado. E o prota continua: você realmente não vai falar nada, né? Então o prota pega o celular dele, abre o celular e ela pergunta: você pegou a informação? Então o prota só o joga no chão e pergunta: você quer continuar? Mas aquela mulher já fala: você me ajudou muito esses anos, eu não vou levar pro lado pessoal justamente por isso, mas eu nunca pensei que você me trairia por meros 5 milhões. Então o cara tá de joelho, batendo a cabeça no chão e falando: senhorita, eu realmente peguei o dinheiro, mas eu preciso te contar algo. Então o prota já fala: sua mãe não queria que você se casasse com Jing Huilong e virasse um cordeiro de sacrifício como ela, mas ela foi pressionada pelo seu avô. Jing Huilong disse pra ele falar isso porque ela sabe que a sua mãe é seu ponto fraco. Não acredite, você decide o que fazer com ele. Então a mulher só olha para aquele cara e fala: saia, não quero te ver de novo. E o cara só começa a gritar: obrigado senhorita, e sai correndo dali. E o prota diz: eu pensei que você fosse matar ele. Mas ela fala: eu só não queria fazer eu mesma, fica tranquilo. Hoje de noite, ele vai estar no fundo do rio. Pra ser honesta, ainda estou com suspeitas da sua identidade. Você provavelmente foi mandado pelo Jing Huilong e só está descartando um peão para ganhar minha confiança. Mas aí, o prata só responde: você está com muitas suspeitas, mas eu tenho uma maneira de parar com isso. O quê? E ele fala: simples, deixe-me ser seu namorado falso. E no outro capítulo, o prata continua explicando: Jing Huilong está mais preocupado com sua fama. Ele não se chifrará só para ganhar você. Portanto, ser seu namorado é a melhor maneira de provar minha inocência. Então a mulher olha para ele e fala: eu tive 3 namorados falsos antes, mas todos eles foram ferrados pelo Jing Huilong. Então o prota olha para ele e fala: eu sei, mas se as pessoas quiserem subir mais alto, ter um relacionamento com você vai tornar a vida muito interessante, certo? Então ela responde: tenho que admitir que você é muito especial, corajoso e ousado, e ainda é tão jovem. Seria uma pena se você morresse assim. Você não está com medo? Enquanto aponta a pistola na cabeça do prota, e ele só aproxima a cabeça da pistola e fala: se você realmente quer matar alguém, vai só matar. É só uma piada. Por que eu deveria ter medo? Então ela olha, tira a pistola e fala: eu realmente gosto de você. Casais devem ter sempre uma foto íntima. Enquanto já pega ele e tira uma fotinha com ela. E ela fala: a partir de hoje, você é meu namorado. Venha e seja meu assistente pessoal. Eu precisarei de você mais tarde. Então o prota pensa: ela deve ser capaz de encontrar uma foto para enviar a Jing Huilong, por um lado, para enojá-lo, por outro, para garantir que eu não tenha sido enviado por Jing Huilong. Então ela pergunta: diga-me, o que aconteceu com meu irmão? Então o prota fala de todos os empreendimentos do irmão dela, e ela fala: todos no mar da China Oriental sabem destas coisas. E o prota responde: o ex-China Sencrawl tem feito algumas coisas além de seus limites, envolvendo muitas celebridades de alto nível, pessoas ricas e oficiais. A investigação começou há 3 meses, e de acordo com o que sei, agora estima-se de que a rede será fechada em 1 mês no máximo. Então a menina já fica sem entender e diz: o que você disse, este não é apenas um problema de seu irmão, mas também o problema da sua família ali. Uma vez fechada a rede, seu irmão não irá apenas para a prisão. Se necessário, sua família ali precisará até cortar os laços com seu irmão. Então ela fica preocupada e pensa:
e fala: isso é muito importante. Você tem certeza de que suas informações estão corretas? E o Prota só responde: não me pergunte. Então, eles vão ao clube de entretenimento Xiancrao do leste da China, e a cena muda para um clube, e aqueles capangas estão lá se explicando pro chefe. O chefão já fala: ele feriu os homens de Zhaozi, roubou meu carro e pediu emprestado o nome da senhora Li. Será que esse cara não quer viver? Então o braço direito do chefão já chega e fala: é estranho, por que aquele pirralho teria meu número de telefone e saberia sobre a reunião de maio? Mas o neto mais velho da família Li já diz: seja qual for a razão, se você encontrá-lo e trazê-lo até mim, eu o matarei com as minhas próprias mãos. Então a senhorita Li entra na sala e todo mundo fica assustado sem entender nada, já mandando apagar a fumaça. Minha irmã não gosta do cheiro. Então aparentemente o capanga que tá atrás do Prota é irmão da mulher que o Prota tá namorando agora, entendeu? Então ele fala: mana, por que você veio pessoalmente? Há algum assunto urgente? Então ela entra com o Prota e diz: estou aqui para apresentá-lo a alguém. Mas todo mundo já fica. Ontem pedi seu carro emprestado para brincar. Aqui está a chave. O carro está no estacionamento subterrâneo da Fantasy Fashion. Então, o cara já aponta: é ele, Sr. Li. Este é a pessoa que usou seu nome, Ruotai. O neto mais velho da família Li é o mais favorecido da família e é capaz de usar a maior parte do poder da família. Em comparação com a Li Ruobing, Li Ruoto é realmente forte. A sua força não é mais fraca do que a de Ying Huinlong. Li Ruobing cresceu de maneira difícil desde criança. Ele não poupou esforço para proteger seu irmão ou para derrotá-lo. Isso também levou Li Ruotai a respeitar e temer sua irmã. Ele aponta para ela assustado e fala: mana, este rapaz... Então ela já pega e dá um apertão na orelha dele e fala: que rapaz o quê? Ele é seu cunhado. Enquanto ele já fica sem entender nada. Cunhado? Chefe? Cunhado? Todo mundo fica sem entender nada. Ele fala: mano, você está com um namorado falso de novo. O garoto que você escolhe dessa vez não é muito comum. Você pode me dar uma razão para eu ter que estar com ele? Mas aí ela só fala: desculpe, não estou me sentindo bem recentemente. É tudo culpa sua, batendo no Prota. E ele diz no ouvido dela: você não está adicionando muito para dar um pouco de drama? O que você tem medo que Jing Holong a mate? E o Prota só responde: eu não tenho medo, mas seu irmão parece estar atordoado. Então o capítulo começa e o irmão dela tá lá, todo assustado. A minha irmã está grávida. Será o filho desse homem? Será tudo isso verdade? Ele não tem um aspecto de mal, mas não é o mais bonito. E a minha irmã gosta de homem mais velho. Por que ela sai com o homem no início de seus 20 anos? Espera, será que ela quer a enganar? Por vezes, o amor torna as pessoas cegas. O amor faz o QI das pessoas cair para zero. É preciso a salvar desse homem. Como vocês se conheceram? Pergunta ele. Então o Prota diz: há 3 meses atrás, quando a sua irmã estava recrutando estagiários em uma universidade. Então, enquanto o Prota tá falando, ela pensa: eu realmente fiz isso, mas como ele sabe disso? Então o irmão dela fala: se eu conhece há 3 meses, irmã, em tão pouco tempo você chegou realmente a esse homem? Então ele já se aproxima do Prota e fala: eles disseram que vocês estavam com uma garota no bar da Lotus ontem. Então a mulher já fica assustada olhando pra ele: menina? E o Prota diz: não me entenda mal, essa mulher é Mu Qianqian, filha de Mu Xiai, a dona do grupo biomédico Mu do Mar da China Oriental. Então a irmã dele já começa: por falar nisso, você tem que me agradecer ontem. Se eu não tivesse parado Liu Huzi e ele realmente tivesse dado um passo em frente com ela, talvez você não tivesse conseguido consertar isso. O Grupo Mu da China Oriental é o grupo biomédico líder no Mar da China. O antigo Conselho Mu Shihai vale bilhões de dólares, ou um deputado do Congresso Nacional do Povo. Há muitos e bons contratos lá. Se o grupo na China Oriental é um dragão, então o grupo da Mu é uma pequena cobra. Então o Prota continua: ao lutar contra o grupo de Mu, mesmo que você ganhe, você ainda tem que pagar um preço enorme, não? Então ele só olha pro Prota e pede obrigado. E aí a mulher já fala: eu não esperava que meu irmão, que não tem medo do mundo, fosse subjugado por Yu Chen em poucas palavras. Mas aí ela já interrompe ele: pare com essas besteiras, viemos aqui por algo muito importante. Alguém de cima quer mover o clube da coroa? Então todo mundo já se assusta. O quê? Impossível. Eu cuidei de tudo. Eu saberia se fosse esse o caso. Mas aí o Prota já interrompe: você não deveria ter levado o vídeo para chantagear essas pessoas. E seu negócio com a Shei Hu já deveria ter sido cortado há muito tempo. Você ainda está em contato com a Shei?
Quantas vezes eu já lhe disse que não é uma boa pessoa, diz a irmã dele, e ele fala, irmã, acalme-se, eu posso explicar. Mas aí o prota continua, sua irmã tem razão. Chie não é uma boa pessoa, ela o traiu desta vez, e ele colocou a culpa em você pelo que aconteceu e disse que a ideia foi toda sua. Ele já assustado fala, minha irmã nem sabia dos meus negócios com Xie-Hu, como você poderia saber? Quem lhe contou? Então, o prota abraça ela e fala, não há necessidade de esclarecer para você, estou aqui por ela, não por você. Só o ajudarei porque você é o irmão dela, e se algo acontecer com você, ela ficará triste. Então, ele já cerra os dentes e fala, eu estou te dizendo, se não deixar claro hoje, você não sairá daqui vivo. Então a irmã dele só bota a mão no ombro dele e fala, ei, acalme-se, deixa eu terminar. E ele já grita, irmã, eu não me importo como ele mentiu pra você, mas não vou acreditar nesse mentiroso que não consegue nem falar claramente. Mas aí o prota só diz, agora, poucas pessoas na China sabem disso. Há 4 meses, Liu Boque estava de paraquedas no Departamento da Polícia Marítima da China Oriental como vice-diretor, veio para tratar do caso de entretenimento da coroa. Alguns investigadores disfarçados de convidados para ir disfarçados e outros se esconderam na casa de clubes e recolheram muitas provas. Essa é a lista de agentes infiltrados. Então o prota anota o nome de todo mundo e entrega para ele. Então ele fala, ei, você, notifiquem todos e comecem a pegar as armas. Sim, senhor, responde os caras. Você leve seus homens para investigar essa lista. Então ele já olha pro prota e fala, isso é tudo informação sua. Se estiver errado, a culpa é sua. Enquanto o prota senta no sofá e ri. Diga-me, quanto dinheiro você está disposto a gastar? Eles olham as filmagens de uma câmera e taca ela na mesa quebrando e fala, todas as pessoas da lista capturem-nas agora. E o prota já interrompe, eles não podem ser capturados. Se um deles estiver faltando, os policiais começarão a agir. Eles têm algumas provas sobre você, sobre algumas coisas relacionadas a cassinos, portanto, cuidado. Então, ele só olha pro prota e fala, o que você quer que eu faça então? E o prota responde, você quer prosseguir com isso e ir para a cadeia? Ou quer passar por isso com segurança? Então ele se acalma e pensa, você tem uma solução? E o prota só responde, diga seu povo para não ir para lá ainda. E ele manda e pergunta, e agora? O prota responde, peça desculpas a mim e eu consertarei tudo. E o recap infelizmente chegou no final, rapaziada. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui com a gente, mesmo depois desse tempo que a gente ficou sem vídeo aí no canal. Foram quase um mês sem vídeo aí. E eu peço muita desculpa a vocês, muita coisa aconteceu. Eu fiquei sem fone, meu computador caiu da mesa e quebrou. Foi uma coisa espiritual que eu não consigo explicar, mas aconteceu. E infelizmente, a gente ficou esse tempo longe um dos outros, mas estamos voltando aí. Mais manuais, mais obra, inclusive essa obra do vídeo de hoje, rapaziadinha, que obra boa, eu gostei muito de ler ela aqui com vocês e pretendo trazer muito mais parte dela, tá ligado? E vamos voltar aí com tudo, vou tentar ir na primeira semana pra tentar dar um boom de novo no canal, né? Lançar um vídeo por dia e vou postar short, rapaziada, tô postando short todo dia, queria muito que vocês fossem lá, dessem um like, dessem um comentário, deixassem o comentário até nesse vídeo para aumentar o engajamento aqui. Eu peço muito a vocês por isso. E é isso, turma. Tamo junto, valeu e fui!